Queridos irmãos e amigos que aqui estão presentes nessa noite, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Redentor Jesus Cristo. É um momento muito importante para a minha vida, uma alegria imensa, eu pedindo a Deus que me desse capacidade de me sustentar em pé, enquanto faria a exposição para os irmãos. A minha gratidão é imensa, porque eu estou vendo aqui rostos dos mais diversos que cruzaram a minha trajetória ao longo de mais de 7 anos de caminhada. Então, vê-los aqui nessa noite me faz lembrar de cada momento, de cada palavra, de cada abraço, de cada investimento, atenção, de tudo que foi colocado como benefício para a minha vida. Eu estou imensamente grato a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da Igreja Presbiteriana Renascer, que está bem representada aqui, pela vida do Presbitério Central da Paraíba, que foram homens sempre bem zelosos com aquilo que diz respeito à Escritura, sobre quem eu estava jurisdicionado, usados por Deus para que um ministro do Evangelho pudesse ser investido da autoridade como ordenado, e aqui se cumprindo hoje nesse dia. A Igreja Presbiteriana do Alto Branco, que serviu-me de uma forma, minha família, é a minha família aqui presente. Além da minha família biológica, a família da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, que me assistiu, me acolheu, os pastores dessa igreja, pastor Brainer, o presbítero Luciano, o presbítero André, com quem tive a alegria imensa de poder desfrutar de quase 2 anos de aprendizado e de muitos benefícios para a minha trajetória no ministério. Minha família que está aqui, não toda, mas uma parte representada. Os meus amigos, que são muitos, não gastaria muito tempo citando o nome de cada um. Meus irmãos, que também vieram de Recife, estão aqui hoje. Todos vocês, irmãos, são parte dessa jornada. Eu fico muito agradecido a Deus por cada momento que Deus usou ao longo de toda essa trajetória. Sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipos, a carta de Filipenses, no capítulo de número 4. Nós leremos do verso 10 até o verso de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso 10 até o verso de número 13. Nos diz assim a Escritura: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus bendito, os nossos corações estão jubilantes nessa noite, porque o Deus da providência executa seus planos para, em primeiro lugar, glorificar o seu próprio nome, depois para centralizar a Cristo em todas as nossas ações, para edificar ao teu povo através da exposição da tua palavra. Os nossos corações se alegram aqui nessa noite, ó Deus. O meu
de uma forma imensa, e tu bem o sabes. Que a palavra do Senhor nessa noite, ó Deus, alimente os nossos corações, assim como o Senhor tem feito ao longo de toda a nossa trajetória na tua casa, no Evangelho, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, acima de tudo e acima de todos, que nos tornou filhos, que nos fez servos, ovelhas do seu pastoreio, que nos chama de irmãos, aquele por quem foi derramado sangue puro, carmesim na cruz do Calvário, que reconciliou-nos, pegando a nossa mão e reconciliando-nos com o próprio Pai, nos deu a verdadeira e completa herança indestrutível, a glória imarcessível que está reservada para cada um daqueles a quem o Senhor chamou. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça, para que a tua mensagem, a palavra do Senhor, seja exposta nessa noite com fidelidade para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Certa vez, um dos homens da família Rockefeller foi perguntado de quanto dinheiro você precisa, ao que ele respondeu, de um pouco mais. Os homens mais ricos que a história já conheceu. Essa frase emblemática desse homem que permeia por muitos lugares, principalmente no meio dos negócios, desperta o que se chama de um egoísmo pela busca de contentamento ou de satisfação em buscar sempre mais. Nunca o contentamento está presente com o que se tem. Nunca existe satisfação com o que já se conquistou ou pelas linhas que já foram cruzadas de conquistas. O mundo que nós vivemos, irmãos, incentiva-nos a cada vez mais olharmos para as demandas da nossa vida e olharmos a nossa realidade como incompleta, porque sempre nós queremos mais, sempre nós precisamos de mais, seja dinheiro, seja carro, seja casa, seja o que for, nós sempre estamos sendo impulsionados a querer mais, como que se estivéssemos insatisfeitos com o que nós temos, com o que nós já conquistamos, com o que nós já recebemos do Senhor. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, em especial esse capítulo de número 4, nos ensina que o contentamento não é algo que depende das nossas conquistas, daquilo que nós visamos alcançar. É possível viver contente em um mundo mau. É possível viver contente com o que se tem. É possível aprender a ser contente com aquilo que nós já temos e já recebemos. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso em apenas alguns versículos do capítulo de número 4, dessa porção que nós acabamos de ler. A carta de Filipenses, ela recebe o título da carta de alegria. A carta em que alguém aprisionado debaixo das cadeias de Roma, uma prisão domiciliar, ele já tinha os primeiros motivos para não estar contente, muito menos para aconselhar outras pessoas a se contentarem no Senhor, porque ele estava preso. Mas é considerada a carta da alegria. Por mais de 16 vezes, o autor desta carta, ele incentiva os irmãos a alegrar-se no Senhor. No mesmo capítulo que nós lemos, o versículo 4, se você atentar bem, você vai notar como o apóstolo Paulo exorta a igreja a que alegre-se no Senhor. Veja o que diz o verso de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é uma opção que a igreja tem de se alegrar. Não é uma opção dada àqueles que conhecem a Cristo de viver uma vida contente no Senhor e alegre no seu próprio Deus, no Deus da sua salvação. Pelo contrário, é uma ordem que é nos dada. Se é nos dada, então é porque é possível ser obedecida. E então, obedecida, certamente nós seremos alegres. E teremos a maior de todas as dádivas dentro da nossa vida, no nosso coração, quando de fato o Senhor Jesus Cristo estiver assentado no trono do nosso coração. O apóstolo Paulo,
em todos os versos que vão percorrendo o capítulo 4, ele vai mostrando a alegria que ele tem nos irmãos de haverem contribuído para a sua vida no ministério. Ele está escrevendo com muita gratidão no seu coração. Da mesma forma, eu escolhi esse texto, orientado pelo próprio Deus, para fazer a exposição bíblica nessa noite, porque eu estou imensamente grato, primeiro a Deus, pelo que Ele tem feito na minha vida. Desde os 19 anos, quando Cristo me encontrou no calabouço do pecado, aprisionado nas correntes que me algemavam nesse mundo lá fora. Desde os 19 anos, quando a minha família começou a conhecer o Evangelho e tudo começou a mudar. Então, desde então, conhecendo a riqueza dessa graça que me alcançou, hoje eu estou aqui sendo agradecido a Deus pelo que Ele fez, com o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo destacou nas palavras que ele escreve a carta de Filipenses. Então ele está grato a essa igreja que tanto colaborou com a sua vida no ministério, inclusive financeiramente para o sustento do ministério pastoral. Ele sabe da importância que esses irmãos exerceram em sua vida. Portanto, ele deixa claro a defesa do seu pensamento aqui em exortar os irmãos sobre a providência divina e o contentamento na vida da igreja. A vida daqueles que conhecem a Cristo, mesmo aqueles que conheçam pouco, mas é possível contentar-se com o que Cristo tem feito, com o que Ele está fazendo e com o que Ele haverá de fazer. Em muitos aspectos, a carta aos Filipenses ela é bela naquilo que o apóstolo Paulo coloca. Ternura, gratidão, calor e afeição são saltitantes naquilo que Paulo destaca. Filipenses apresenta-nos um diário íntimo das próprias experiências do apóstolo Paulo. Esta carta foi escrita em circunstâncias das mais difíceis que podemos imaginar. Enquanto o grande apóstolo Paulo estava encerrado na cadeia. A nota dominante em toda a carta é essa alegria ultra circunstancial. A alegria que nós não encontramos em qualquer coisa lá fora. A alegria que nós não encontramos completa por um bem que adquirimos. A alegria que nós não encontramos por um objetivo realizado e alcançado quando foi planejado. É uma alegria ultra circunstancial, porque ela não é externamente, de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E o apóstolo Paulo vai deixar claro muito bem em que se concentra essa alegria triunfante e ultra circunstancial. Paulo, embora fosse um prisioneiro, ele era muito feliz. Como ser um prisioneiro e ainda assim ter alegria e felicidade no coração por aquilo que se faz? Paulo era feliz, mesmo impedido de sair e pregar lá fora. Incentivava a igreja, ele incentivava os seus leitores, ele chamava os seus leitores a regozijar-se em Cristo, ele colocava diante do seu público a alegria que ele conquistou em Cristo Jesus, a fim de que eles pudessem fazer o mesmo. A alegria apresentada em Filipenses envolve uma ardente expectativa, até mesmo da eminente volta de Cristo Jesus. A carta de Filipenses nos apresenta exatamente a condição que um cristão ou que uma pessoa pode ter em vida quando Cristo lhe é apresentado. Então, algumas ênfases são destacadas aqui pelo apóstolo Paulo. A primeira delas é a gratidão pelo sustento recebido da igreja. Paulo é um apóstolo que tem em sua mente levar o evangelho por todas as cidades de sua época. Ele faz grandes viagens missionárias, prega em Corinto, prega em Filipos, prega em Éfeso, prega em diversas regiões da Galácia. Paulo não se cansava, ele era uma incansável tocha do evangelho. Por onde ele passava, ele deixava as marcas da pregação. Nós temos acompanhado isso através das exposições feitas em nossa igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Quanto o apóstolo Paulo foi influente para levar o evangelho da graça até mesmo para as fronteiras onde estavam os gentios. Esse ministério, ele não acontece a qualquer preço, de qualquer forma. Em primeiro lugar, é o Deus que chama, é o Deus que convoca. De outra forma, nós que
Então, pastores, não exerceríamos essa vocação dada pelo próprio Deus, se não fosse Ele próprio que chamasse. É possível que haja o interesse até mesmo de muitas pessoas que entendam que o ministério é alguma coisa bonita, é alguma coisa que está diante de um público falando um discurso, mas antes disso, ou acima disso, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende do Deus que chama, depende do Deus que vocaciona, que separa. Outra vez o apóstolo Paulo disse, Deus foi muito bom por ter me considerado fiel para o ministério. Não porque Paulo fosse impecável, ou porque qualquer outro ministro do evangelho seja impecável que seja chamado para o ministério, mas exatamente porque Deus escolhe vasos de barro para que a excelência da glória do evangelho seja manifesta por onde esses pregadores, pastores, ministros do evangelho passam. Paulo sabe ser grato à igreja. Paulo sabe ser grato a Deus por ter dado uma igreja que colaborou imensamente com o seu ministério. O pastor sempre precisa aprender a depender de Deus, mas sempre demonstrar gratidão por aqueles a quem Deus levanta para cuidar das suas necessidades. Isso é uma verdade. Enquanto os pastores cuidam da vida espiritual da igreja, veja se também Deus não concede outros meios para que nós sejamos gratos também. Deus nos concedeu pais para nos ensinar o caminho, para tutoriar a nossa vida, ensinando princípios e valores da sua palavra. Deus nos concedeu também empregos onde os nossos patrões são pessoas que exercem uma influência na nossa vida, abrindo-nos a porta para que através do trabalho possamos glorificar a Deus, para que possamos naquele lugar de trabalho exaltar o nome do Senhor, fazendo os nossos trabalhos com excelência, com honestidade e integridade. Devemos ser gratos também pelos nossos patrões, pelo emprego que nos foi aberto, as portas que nos foram abertas. A despeito do quão seja difícil viver numa nação onde o governo lute contra princípios da palavra, mas é possível também observar que Deus não permite que governos ou reis, imperadores ascendam ao poder sem que seja pela sua própria permissão. Nós devemos ser gratos ao Senhor também por todos os meios, por todas as pessoas que de alguma maneira contribuem com a nossa vida. A minha pergunta para você é se você tem sido grato a Deus pelos grandes benefícios que Ele tem concedido à sua vida, espiritualmente, materialmente, fisicamente falando. A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro, como a natureza do contentamento, é que nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus por aqueles que cuidam da nossa vida, por aqueles que nos ajudam, que nos estendem a mão, que nos ensinam, que nos exortam, que nos coloca tantas vezes diante do confronto da Escritura para aprendermos o caminho como devemos caminhar. É importante destacar que Paulo põe toda a ênfase de sua alegria, não no sustento que ele recebe, mas a alegria que ele recebe no próprio Senhor. Não está na generosidade dos filipenses. Ele sabia que os crentes de Filipos eram apenas instrumentos da providência divina em sua vida, mas que o Senhor era o próprio inspirador. Observe, irmãos, amigos queridos, quantas vezes Deus usou os mais diversos meios ordinários e extraordinários para abençoar a tua vida. Quantas pessoas, quantos meios Deus se utilizou para tornar você a pessoa que você é hoje. Quantas pessoas cruzando o seu caminho, para onde Deus tem te levado, onde você está hoje, o que você faz hoje, em pessoas que Deus tem usado para colaborar com a alegria no seu coração. Assim, Deus supriu as necessidades de Paulo por intermédio da igreja. Ele agradece à igreja a provisão que lhe foi dada, mas a sua alegria não está vindo a partir da provisão. A sua alegria está vindo do alto dos céus, daquele que é o provedor. A alegria que nos é dada, ela não deve estar concentrada naquilo que recebemos, mas sim e exatamente no Deus que nos abençoa. Tudo que nós recebemos de bom em vida vem do alto, vem do Pai das luzes,
Toda dádiva e dom perfeito vem de lá. Ser ordenado ao ministério é uma grande alegria, mas é ao Deus dos céus que qualquer pessoa que tenha sido levado a essa alegria de ser ordenado, de chegar à conclusão de um curso, de formar em medicina, direito, arquitetura, engenharia, qualquer outra coisa, qualquer outra bênção que você entenda ser importante para a sua vida, não é a bênção em si, mas é aquele que te concedeu a bênção. Porque isso faz toda a diferença. Se nós olharmos apenas para as concessões divinas, nós muito facilmente esqueceremos daquele que nos abençoa. Nós estaremos mais concentrados naquilo que Deus tem nos dado do que próprio no Senhor que nos deu. Quanto mais Deus nos dá, mais nós devemos altear os nossos olhos e olhar para cima. Quanto mais Deus nos conceder nessa vida, sejam riquezas, sejam filhos, casamentos, cura, seja qual for a natureza da bênção na sua vida, que ela seja um motivo de você olhar para o Deus dos céus e perceber que ela não estaria sendo concretizada na sua vida se Ele não permitisse, se Ele não direcionasse, se Ele não fosse o autor e provedor dessa bênção que nós temos recebido, das inúmeras bênçãos que nós temos sido agraciados. A gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe. Paulo era um homem pródigo em elogios. Ele sabia reconhecer o valor das pessoas, o trabalho delas e, sobretudo, a generosidade com que era tratado por elas. Eu posso muito bem dizer isso, quanto muito bem fui tratado aqui nessa igreja, na igreja do pastor Joabe, a igreja Renascer. Nós não podemos ser ingratos com quem Deus usou para nos abençoar. A ingratidão nos faz olhar para a frente, esquecer dos benefícios lá atrás e não entendermos que se Deus não tivesse usado aquelas pessoas naqueles momentos, nós não teríamos chegado até aqui. A ingratidão, ela reina nesse mundo. As pessoas conseguem receber inúmeros benefícios, mas sequer voltam para, no mínimo, estender um gesto de agradecimento, ou uma mensagem, um telefonema, porque nós concentramos tudo para si. Esquecemos de Deus, esquecemos desses instrumentos usados por Ele para nos abençoar. Paulo tornava a sua gratidão muito conhecida diante de Deus e dos homens. Precisamos desenvolver, meus irmãos, essa atitude dentro do nosso coração. Aprender a ser gratos diante do Senhor pelo que Ele tem feito, quando Ele usa a sua providência para nos abençoar. A segunda ênfase do apóstolo Paulo aqui é contentamento ultra circunstancial. Verso 11 e o verso 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Observe que o apóstolo Paulo está destacando uma palavra aqui chamada aprendizado, ou aprendi a viver contente. O contentamento não é uma virtude que você recebe como alguma coisa mágica que de repente alguém lhe levou ao ápice da alegria nessa vida, lhe incentivando a recolher todas as cenas que possam colaborar para a sua alegria e de repente você estar alegre. Não. Contentamento significa escola, aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado não vai vir com somente motivações e motivos para ser alegre. Esse aprendizado envolve tristezas, esse aprendizado envolve uma série de circunstâncias adversas. Ora, como é que você será contente no Senhor se você não aprender a viver os momentos difíceis da vida? Seremos então hipócritas ao ponto de sermos apenas alegres em Deus quando Ele nos conceder a sua bênção? Seremos apenas gratos ao Senhor quando Ele nos conceder aquilo que tantas vezes nós necessitamos?
Ou será que nós não podemos aprender de Deus que até mesmo o mal que nos sobrevém, as agonias da vida, as tristezas, a porta fechada, um tempo retardado aos nossos olhos, porque Deus nunca chega atrasado, nunca chega adiantado, Deus sempre chega no tempo certo. O ano passado eu pensava que ia lá para o Espírito Santo, mas Deus queria que eu tivesse mais um tempinho aqui para aprender mais dele, para poder receber tantas outras bênçãos aqui na minha cidade, com a minha família, nessa igreja, com os meus amigos, com os meus irmãos, no meu trabalho. Como nós precisamos, às vezes, parar. Solitude não é estar sozinho no meio de uma multidão. Solitude é você procurar ter mais tempo com Deus e entender que tantos momentos importantes que Deus tem feito você passar é exatamente para você compreender que se até aqui Ele tem te ajudado, não vai ser diferente, Ele continuará te ajudando até o fim. Hoje, amanhã e depois. Deus jamais abandona os seus filhos. Se a espada da palavra de alguma maneira tem tocado o teu coração, te feito repensar em tantas coisas da vida, se Deus tem feito você cruzar os caminhos difíceis, sobre os vales, Ele não vai permitir que você saia de lá sem aprender aquilo que Ele quer. O sofrimento, irmãos, ele vem para nos ensinar. O sofrimento, ele vem para ser instrumento de Deus na nossa vida. E tem coisas que Deus vai nos ensinar exatamente pelo sofrimento. A religião cristã não é a religião da imunidade de aflições, como outros queiram dizer por aí afora. Venha, pare de sofrer agora. Ou dê isso para receber isso. Cristo nunca ensinou isso. Cristo olhou para os seus discípulos, os apóstolos, os seus servos e disse: no mundo vocês vão enfrentar aflições. No mundo vocês serão perseguidos, serão caluniados. No mundo vocês enfrentarão a luta contra o sistema maligno. Mas jamais ele prometeu, jamais ele deixou de prometer que não estaria conosco. Ele sempre está com o seu povo. E fazendo-os aprender que muitas vezes o caminho do sofrimento é para nos fazer aprender a ser contentes com o Senhor. Eu lembro-me das palavras de um famoso pregador inglês chamado John Stott, quando escrevendo um livro, Por que Sou Cristão, contrapondo as teses de um filósofo alemão, Bertrand Russell. Escrevendo o seu livro, ele diz que a fuga da alma, a fuga da pessoa que procura fugir de Deus, todo o tempo, Deus está em busca daquela vida, com passos mais velozes do que aquele homem ou aquela mulher, até que quando encontra, a voz do Senhor é dita para aquele homem: todas as coisas traem a você que traem a mim. Vem, filho, para receber das minhas mãos aquilo que o mundo tem tirado de você. É preciso que atravessemos os passos da escola que Deus nos coloca na vida cristã, para aprender a viver contente. É possível que nós não sejamos reprovados, mas nós vamos aprendendo. Muito embora Paulo julgasse legítimo receber sustento das igrejas, ele decidiu não usufruir desse direito. Ele recebeu todo o apoio, mas ele decidiu, até um certo ponto, não usufruir o direito de ser sustentado pelaquela igreja. Desta forma, em alguns lugares, Paulo precisou trabalhar para suprir as suas próprias necessidades. Ele destaca isso em Tessalonicenses. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto.
Primeira carta de Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 7 até o versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 até o verso 9. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de vós. Paulo trabalhava, ele viveu nesse momento em que ele estava escrevendo a Filipos, um momento em que ele tinha os seus próprios recursos, mas isso não invalida o fato de que os pastores sejam, de forma justa, honrados através do sustento que lhes é devido, conforme descreve a Escritura. Com isso, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A vida de Paulo não floresceu num paraíso de arrebatadoras aventuras. Ele passou por grandes necessidades. Mesmo passando necessidade, ele não tinha a intenção de buscar daqueles irmãos que fosse assistido o seu direito de ser agraciado com todos os provimentos. Deus permitiu que Paulo passasse pelo período da pobreza, para que ele pudesse aprender a ser contente quando não tinha. A vida de Paulo é esse monumento em que nós olhamos e aprendemos a ser contente, mediante esse referencial de vida do apóstolo Paulo. Ele sabia o que era passar fome, ele sabia o que era sede, ele sabia o que era sentir frio, a nudez, prisão, açoites, tontura mental, perseguições. Paulo sabia de tudo isso. Ele sabia viver, ele viveu todos esses momentos, ele sabia que todas essas coisas não eram distantes daquilo que Deus havia provido para a sua vida. Ele era um ministro do Evangelho. Importava que Deus o usasse para a glória do seu nome, mas o permitisse passar por momentos de aflições. Meus irmãos, eu não sei até que ponto você tem passado pelas grandes tribulações na sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus não permite que ninguém passe pelos momentos de aflições sem um motivo para que nos ensine grandes lições. O povo de Israel, que foi levado por vários cativeiros, Deus jamais deixou de estender a mão sobre eles, mas os fazia aprender grandes lições, por muitas vezes terem abandonado ao Senhor. Então Deus não deixa que o seu povo, os seus filhos, atravessem caminhos difíceis, sem que os faça entrar pela escola do aprendizado do contentamento. O contentamento, meus irmãos, é um aprendizado e não algo automático, diz o apóstolo Paulo. A palavra que ele usa aqui era usada para a iniciação de cultos de mistério. Um grande escritor chamado F.F. Bruce disse que essa palavra ela tinha a ver com rituais míticos, pelo exercício da confiança que as pessoas tinham no próprio Deus. Contentamento é algo que está acima de qualquer circunstância desse mundo. Por isso que é ultra circunstancial. Vem do próprio Deus, é dado pelo Senhor em momentos quando nós estamos passando pelas aflições, pelas alegrias, pelos momentos de paz, para que aprendamos em toda e qualquer circunstância não sermos murmuradores, não estarmos insatisfeitos, não estarmos contentes no Senhor. É possível nós sermos contentes com aquilo que temos hoje, com o que haveremos de conquistar. Se nós sabemos ser contentes quando não temos nada,
também aprenderemos a ser contentes quando nós tivermos algo mais. Nós não vivemos dizendo, como Rockefeller diz, eu preciso apenas de um pouco mais de dinheiro. Não! Tudo que nós precisamos, nós já temos, que se chama Jesus Cristo. Esse é o bem maior que qualquer pessoa que exista nesse mundo pode ter. Se chama Jesus Cristo. Todas as outras coisas são bênçãos dadas por Ele, que possam somar a sua alegria, mas nada suprirá, nada suprimirá no seu coração a grande alegria de você viver nessa vida quando você tem Jesus Cristo no seu coração. Ele, somente Ele e nada além dele. A palavra que o apóstolo usa aqui, contente, no verso 11, é uma das mais importantes que é destacada na vida cristã. O apóstolo Paulo lança mão dessa palavra para dizer que a vida do contentamento, ela não é um alcance através de um passe de mágica. É uma longa caminhada com Cristo, aprendendo tudo o que Ele nos ensina. A palavra contentamento, ela descreve dependência de Deus, alegria que vem do alto, independência das pessoas, mais dependência divina, independência das coisas materiais, mais dependência das coisas do alto. A palavra contentamento, ela coloca a autossuficiência abaixo. A palavra contentamento coloca todas as circunstâncias de pessoas que acham que já tem tudo e não precisa mais de nada, com Cristo fora dos seus corações. Contentamento é uma virtude fundamental para a vida, para que as pessoas saibam viver em paz, mesmo com aquilo que têm. Novamente, F.F. Bruce diz que o apóstolo Paulo, nesse texto, com a palavra que ele usa, contentamento, dizer que toda a sua suficiência vinha de Deus, de uma graça inconfundível que o assistia em todos esses momentos de aprendizado. Uma terceira e última ênfase do apóstolo nesse texto é uma confiança inabalável em Cristo. Primeiro, a gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Segundo, o contentamento que não advém das coisas, mas de Deus, do alto. E terceiro, uma confiança inabalável no próprio Cristo. Verso de número 13. Volte lá para a carta de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente tem entendido esse texto de uma forma muito equivocada, de achar que tudo que se quer na vida vai ter. Por pensar que Deus, às vezes, é alguém que concede, tem as portas abertas do céu para dar tudo o que nós queremos. Então as pessoas usam de forma equivocada, dizendo, não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus me fortalece, então eu posso todas as coisas. O que o apóstolo está dizendo aqui não é que tudo que ele queria, ele podia, mas sim de tudo que ele aprendeu com Cristo, que ele aprendeu na caminhada. Sendo contente, ele aprendeu com o Senhor a passar por todas essas circunstâncias, porque o próprio Senhor o fortalecia. Não era o que ele queria, mas era como ele vivia, os momentos que ele enfrentava e passava, Deus o fez passar no aprendizado e alegria no Senhor. O apóstolo Paulo aprendeu a ser contente, por isso que ele disse, eu posso passar por qualquer circunstância, eu posso ser feliz sem ter tudo que o meu coração quer, eu posso extrair a alegria do próprio Deus quando as circunstâncias forem em desfavor da minha vida. Agora ele está preso na sala de espera do próprio martírio. Paulo estava para ser morto. E ele não reclamava porque foi preso, porque deixou de pregar o evangelho. Não, tudo estava colaborando para o progresso do evangelho naquela igreja, naquele lugar e até mesmo para nós.
Paulo é alguém que está sendo levado para um martírio, com um pé na sepultura, caminhado para uma condenação inexorável. E o coração dele está pulando de alegria, porque ele tem a Cristo como pêndulo do contentamento em seu viver. Longe de ser um caniço agitado pelo vento, Paulo ergue-se como uma rocha, que mesmo sendo fustigada pelo vendaval da adversidade, ele permanece firme e imperturbável. Nada podia perturbar o coração de Paulo, a alma daquele homem, porque Cristo estava sendo a fortaleza do seu coração. Paulo estava certo em colocar toda a sua confiança no Senhor. Certo teólogo disse, escrevendo sobre essa passagem que o apóstolo Paulo escreveu: eu tenho forças para fazer aquilo que Deus ordena, não porque tenho força em si mesmo, mas porque a minha força vem de Deus. Então eu posso fazer aquilo que o Senhor me concede que seja feito. Paulo não se tornara alguém onipotente. Ele não estava totalmente se sentindo poderoso, porque estava em um momento de contentamento. Paulo não pode tudo, meus irmãos. Nós não podemos tudo. É Deus quem pode todas as coisas em nossa vida. Nós podemos todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo. Toda a nossa alegria, ela é em caminho paralelo com o próprio Senhor em nossa vida. Nós podemos todas as coisas no Senhor, tudo aquilo que Ele quiser que seja feito, mas jamais a parte dEle. A razão da fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua idade, não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é a sua influência, não são os seus ricos dons, nem menos os seus talentos. A fortaleza do apóstolo Paulo era o próprio Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você não tem aprendido a viver contente, é preciso que você olhe mais para o Senhor Jesus Cristo, aonde a sua fé continuará sendo inabalável, porque se depender da sua força, você não pode dar um passo a mais. Se depender da sua força, você não consegue a santificação. Se depender da sua força, você não consegue avançar no progresso da caminhada cristã. Se depender do nosso conhecimento, nós não seremos alguém bem-sucedido na vida. Mas todas as coisas que acontecem em nosso viver, acontecem com um propósito maior, onde Deus faz com que tudo contribua para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então é possível que nós aprendamos a viver contente quando Deus nos der não somente o caminho de flores, mas também os espinhos, para nós aprendermos a viver alegre e feliz com Cristo. A sua fortaleza, meu irmão, não está no que Ele dá, mas no que Ele é. É Cristo, e somente Cristo, que pode trazer-nos o verdadeiro contentamento. Se você conhece a Cristo, você tem a maior de todas as bênçãos que alguém pode ter em vida. Mas se você não conhece a Cristo, eu preciso dizer-lhe, você continuará a sua caminhada com um vazio no coração que nada nesse mundo poderá preencher. Apenas Cristo. Se Paulo sofreu todas as agonias que nós acabamos de mencionar, todo o sofrimento, aprendendo a viver feliz com Cristo, muito mais o nosso Senhor que suportou a cruz, que não fez caso da ignomínia, que foi açoitado. Paulo é um tipo de Cristo. Cristo atravessou caminhos mais de aflições que você pode imaginar. Caminhos difíceis que estão além daquilo que nós podemos entender. Todo o sofrimento de Cristo. E onde Cristo termina a sua caminhada? Assentado no trono. O nosso contentamento não se resume ao plano terreno desta vida, mas quando nós olhamos para Cristo, nós observamos que Ele concluiu a sua caminhada. E é possível que nós, com os olhos fixos no nosso Senhor, jamais teremos a nossa confiança abalada. Seremos sempre satisfeitos com o que Ele tem nos dado. Buscaremos mais nele, buscaremos mais dele para nós. E não seremos como folhas ao vento.
Não seremos como pessoas que estão vivendo nesse mundo de forma aleatória. Não, Cristo em nossa vida, um divisor de águas. E tudo começa a fazer sentido. E todas as coisas dessa vida que nós vivemos começará a ter um plano maior, que se chama a vida eterna. Aprenda a ser contente em Cristo. Sem Ele, nós não seremos felizes. Ele é a nossa razão maior de alegria e felicidade. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, conceda-nos que, como servos do Senhor, ministros da Tua Palavra, jamais sejamos descontentes no nosso ministério, a despeito de qualquer sofrimento que possa fazer parte da nossa caminhada. Nos momentos difíceis, conceda-nos que estar com o Senhor é sempre ter tudo ao nosso lado. Mas também pedimos, ó Deus, para que as famílias que talvez não tenham experimentado esse aprendizado do contentamento em seu viver, que o Senhor os conceda que no caminhar em família, Cristo fazendo parte, certamente serão uma família alegre, a despeito de qualquer sofrimento. Deus traz o contentamento também para a vida dos mais jovens, que talvez não tenham enfrentado tantas circunstâncias adversas, mas faça-os aprender na escola da vida que tudo o que acontece é para os ensinar a viver contente no Senhor. Aos casados, ó Senhor, que os mantém numa aliança inquebrável, que Cristo seja esse elo de contentamento, mesmo quando as circunstâncias forem adversas. A toda a tua igreja, aos teus filhos, às tuas ovelhas, que o Senhor, ó Deus, os conceda o contentar sempre no Senhor, numa vida que nós aprendemos a viver para a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos assim, ó Deus, alegres e felizes, porque Cristo em nós é a esperança da glória eterna. Cristo em nós é a esperança máxima do contentamento que ultrapassa todas as alegrias dessa vida. E é no nome dele que nós oramos. Amém.